Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos começar, Mais uma live iniciando a semana. E eu trago para vocês, no final dessa live, muita novidade do que vai acontecer aqui no meu Instagram no decorrer da semana. E vocês me falem, vocês estão me ouvindo bem? Que hoje eu tive um problema com a minha internet pela manhã, que eu tô até um pouquinho rouca. Hoje foi um dia bem intenso. Eu tive live o dia todo praticamente, de manhã e de tarde. Aí eu tô meio assim, gastei um tiquinho a voz, mas vou conseguir conversar aqui com vocês, falar um pouquinho, da minha história. Vou esperar um pouquinho mais de tempo. Vai apertando aí o coraçãozinho. Ei, deixa eu ir cumprimentando aqui o pessoal que tá entrando. Boa noite. Sandra Caroline Palhares estava pela manhã na live. Muito bem-vinda. A Juliana, Letras, Comunicação, Adriana Ferreira, Lucimar Ottoni e isso, muito bem-vinda, tá? Aqui no meu espaço, aqui no meu Instagram. E que bom, Foi um momento muito bom, foi um dia hoje assim maravilhoso, Pela manhã, à tarde, e graças a Deus deu tudo certo. Então eu espero agora que a minha internet, ela fica ali, por isso que eu tô olhando os pontinhos. A minha internet hoje, ela resolveu causar, mas espero que agora ela se comporte. Então, vão apertando o coraçãozinho aí para o Instagram avisar para todo mundo que nós já estamos ao vivo aqui. É Carol. Então nós vamos conversando, eu vou contar para vocês como foi, a minha trajetória, por que eu decidi cuidar, de famílias, ser orientadora de famílias, trabalhar com famílias, palestrar para famílias. O que aconteceu? Em todo o tempo, do momento desde que eu tomei essa decisão. E depois, ei Éden, gente, rapidinho aqui, lembrando amanhã, nós estamos na semana de comemoração dos Dias dos Pais, domingo que vem é o Dia dos Pais. E o Éden Figueiredo vai estar aqui amanhã falando um pouco sobre essa paternidade. Então é muito importante, vai ser uma live muito boa. Ele é militante aí pela causa, da adoção. Então ele vai contar tudo, como que é essa jornada na paternidade. Então, eu espero vocês aqui amanhã às 19h30. André, seja bem-vindo. A Vanessa. Oi, Vanessa. Então, como eu estava dizendo, em toda a minha trajetória, eu sempre me recorria à família. E foi através também de terapias, análises, que eu também descobri potencializou, não é que eu descobri, potencializou esse meu chamado, para hoje ser uma orientadora familiar, ser coach parental, que eu tenho essa formação. Então isso foi muito importante para mim. E tem uma história por detrás de tudo isso, não foi assim, um repente, do nada. Então tem um momento, tem uma situação aí em volta do que eu faço hoje. E eu quero compartilhar com vocês, porque vai motivar principalmente os pais que estão à espera, do filho, seja ele por vias adotivas ou biológicos. Vai te ajudar, vai te auxiliar muito, principalmente nas demandas, de como que vai lidar com a história do seu filho,
Primeiramente, nós precisamos aprender a lidar com a nossa história, para depois lidar com a história do outro, para você compreender o outro. Então, é primeiro eu compreender a minha história, as minhas situações, o que aconteceu, as demandas, e a mesma coisa você. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história para contar. O que vai mudar, né, de uma para outra é como que você vai contar essa história. Você vai contar essa história mostrando que você superou, né, grandes dificuldades, grandes acontecimentos, ou você vai contar a história se fazendo ali de coitadinho, de vítima, ou aquela famosa frase Gabriela, né? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim e por aí vai. Então, boa noite, Roseli. Nós já vamos começar. Então, já comecei, né? Fiz esse enredo aí. E lembrando, no final dessa live, eu vou, faltando aí uns minutinhos, né? Para o término, eu vou oferecer a vocês um presente, né? Que eu acho assim, na última live que eu fiz, foi muito bom o retorno que eu tive, que foi as regrinhas, né, para as famílias que eu disponibilizei. Muitas pessoas me chamaram no direct e também no WhatsApp e já estão colocando em prática e observando também, que é o melhor de tudo isso, que elas estão conseguindo o resultado que elas almejavam. E assim, não é questão de mágica, tá? Como eu sempre falo aqui, não é mágica, é inteligência emocional, é você praticar, é você conhecer o outro. O André, boa noite, André, ele pretende ser pai solteiro. Eu convido você a participar da live de amanhã também, tá? Vai ser uma live muito boa. Tenho certeza que você vai adquirir também muitos conhecimentos, tirar também bastante dúvida, que é possível sim você ser pai, né? Exercer essa paternidade assim, numa boa. Então, sem mais delongas, gente, eu não consigo. Às vezes as pessoas falam assim, você começa a live muito rápido, não dá tempo para todo mundo entrar. 7h30 em ponto, você já falou um monte. Eu não consigo ficar enrolando. Eu fico querendo falar logo, sabe? Esmiuçar toda coisa. Então, assim, parece que se eu ficar enrolando, eu tô fazendo vocês aí esperar por uma coisa e fica assim, eu não consigo. Às vezes as pessoas falam assim, não, você tem que enrolar um tiquinho, deixa entrar. Eu falei, não, as pessoas entraram na hora, então eu preciso respeitar a pontualidade delas. Lógico, né, que acontece uma série de situações que não pode entrar exatamente às 19h30, às vezes a internet também não tá tão boa assim, porém eu não consigo ficar enrolando muito, tá bom? E a live vai ficar gravada. Eu vou tentar passar ela pro canal do YouTube, tá? Que é Sinara Cordeiro. Então, vou tentar. Hoje eu vou ver se eu consigo. Semana passada eu não consegui. Então, primeiramente, eu quero falar aqui um pouquinho. Ei, Meire. Primeiramente, eu quero falar um pouquinho sobre o que é um trauma. Como que nós podemos falar assim, trauma, eu sofri um trauma, ou eu tenho um trauma, ou fulano tem um trauma. São falas, né, que a gente escuta direto no nosso convívio aí, fala assim, nossa, fulano, ele tá traumatizado com tal situação, mas será que ao pé da letra, no sentido real da palavra, nós sabemos o que é trauma? Será que nós sabemos exatamente quais são as situações da nossa vida, da nossa história até o dia de hoje, que realmente teve ali uma importância, que resultou em um trauma, numa situação que te deixou com medo? Será que nós realmente sabemos o que isso significa? Então eu vou falar aqui com vocês que eu fiz uma pesquisa que tem a questão dos traumas psicológicos. Vou ler aqui para vocês para eu não me perder, tá? São sequelas emocionais deixadas por uma experiência que causou uma imensa dor e sofrimento, traumatizando. A experiência é de tal magnitude que afeta profundamente o comportamento, o pensamento e o sentimento do indivíduo. Ei, Cristina,
Gilmar também entrou. Muito bem-vindo, boa noite. Então, olha só, trauma é algo que realmente impacta a vida do sujeito, a vida da pessoa. E eu quero fazer aqui uma abordagem, né, tanto para as pessoas que estão aí na fila da adoção, que precisam também conhecer a sua história, para comparar. Você vai receber aí uma criança. E essa criança, ela vai ter uma história. E como que você vai lidar com ela, se você ainda não identificou também questões importantes da sua história? Como que você vai lidar com a história do outro? Como que você lida com a história do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, da sua namorada? Se você não consegue ainda lidar com a sua história. Sabe aquelas falas que nós temos? Eu não consigo lidar com isso. E às vezes a gente evita tocar no assunto, evita falar sobre a situação, porque nós não queremos ficar de frente com aquela situação, com aquele momento. Então é necessário ter esse autoconhecimento. E às vezes as pessoas falam assim, mas será que é possível eu me conhecer a tal ponto que eu vou saber como que eu vou reagir em determinada situação? Ei, Dil! A Dil é uma das apoiadoras, tá? Do grupo de pós-adoção do Bem Querer. Eu também participo desse grupo, tá? É um grupo maravilhoso. Então, como que eu vou lidar com a minha história, com a história do meu filho, com a história da pessoa que convive comigo, sendo que eu não conheço essa história, sendo que eu tenho dificuldades de lidar com a minha história. Então, dentro de tudo isso, de toda essa situação, eu fui observando comportamentos e acontecimentos dentro do mundo da adoção e fui fazendo uma comparação também com a minha história. Eu não sou filha adotiva, tá? Eu sou filha biológica, sou a filha mais velha de 5 filhos. Os meus pais permaneceram casados até quando eu tinha 15 anos, depois eles se separaram. Eu falo que essa separação foi necessária porque era movida assim de muita violência, sabe? Violência verbal, às vezes violência física. Meu pai, ele tem um problema sério com álcool. Ele é alcoólatra. E eu entendo assim, eu não estou aqui para apontar os meus pais, o que eles precisavam ter feito, o que eles erraram, o que eles acertaram. Eu não estou aqui para fazer isso. Eu entendo a história de cada um, a situação em si. Estou aqui para contar para você que dentro dessa minha rotina ali, desse meu modelo de família, eu vivi situações que impactaram, como o próprio significado ali do trauma significa, a palavra trauma significa, impactou a minha vida. E eu só vim descobrir isso com mais clareza depois que eu casei. Olha só. E eu casei com 20 anos. Aí, dentro das questões de uma criança que chega para os pais por via da adoção, olha como é importante você aprender sobre a história dessa criança, para você ensinar, para você tomar assim, ciência e ajudar essa criança a elaborar a sua história. Mas aí você pode estar pensando assim, Sinara, você tem uma formação aí, está formando como psicanalista, você entende, você estuda, você faz isso, você faz aquilo. Olha, antes eu não tinha isso, tá? Então, eu precisei, foram pessoas que foram me ajudando, através mesmo de terapias, que foi me ajudando a elaborar essas questões. E aí, a partir disso, eu comecei a buscar mais conhecimento. É aonde chegou também, né? Eu já tinha aí envolvido dentro do meu casamento, quando eu me casei, meu esposo já tinha o meu filho, é uma confusão, eu sempre falo isso, ele já tinha adotado uma criança, então foi aí que eu precisei também lidar de imediato com a história do meu filho. Então é necessário você compreender a sua história, e porque nós começamos a colocar no modo automático situações que você vivenciou lá na sua infância,
manias, costumes, hábitos. Então, dentro do meu ambiente, lá morando com os meus pais, eu sentia muito medo. Não sei se algum de vocês aí já sentiu medo de pessoas bêbadas. Criança tem muito disso, né? Eu tinha muito medo quando meu pai bebia, porque às vezes ele ficava muito agressivo. E esse medo, às vezes a fala da minha mãe, ela falava assim, e eu tinha mais ou menos na época, uns 6, 7 anos. E ela falava assim, se o seu pai chegar aqui bêbado, hoje eu mato ele. Ela falava isso para uma criança de 6 anos. E eu pensava assim, pronto, se minha mãe fizer um negócio desse, ela vai presa e nós vamos ficar aqui sozinhos. O que eu fazia? Escondia tudo quanto é tipo de objeto cortante que tinha na casa. E escondia debaixo do meu travesseiro, para quando eles chegarem, né, se minha mãe brigasse, acontecesse alguma coisa. Só que a minha mãe só falava isso e não fazia nada, sabe? Assim, na hora da raiva. E meu pai realmente chegava bêbado, eles discutiam, e era aquela coisa toda. Eu não conseguia dormir até meu pai chegar, era aquele sono assim, bem levinho. E a questão do sono, como refletiu após o casamento? E vocês prestem bastante atenção para vocês entenderem detalhes da história do seu filho. Quando eu me casei, meu marido falava comigo assim, nossa, você tem um sono tão leve, eu não posso mexer na cama que você acorda. E era assim mesmo. Ele mexia na cama, às vezes virava de posição, eu acordava. Levantava de madrugada, eu acordava. Às vezes meu menino respirar, sabe quando a criança respira mais fundo? Dá puxa o ar, assim, eu acordava. Então, isso tudo me deixava muito em alerta o meu sono. Aí teve um dia que eu e meu esposo conversando, ele falou assim, você já parou para pensar por que você tem esse sono tão leve? Porque eu durmo, nossa, pode mexer na cama que eu não vejo, mas se eu respirar, você acorda. Aí eu comecei a contar a história, né, da minha vida. Eu falei assim, quando eu era criança eu tinha muito medo dos meus pais brigarem, então eu não conseguia, eu só dormia depois que meu pai chegava, e meu pai sempre chegava bêbado em casa. Aí aquilo foi assim um gatilho, um dia a chave que virou para eu tomar ciência do que estava acontecendo. Eu estava vivenciando no meu tempo de casada, no meu momento ali de casada, o que eu tinha vivido na minha infância. Agora eu te falo uma coisa, eu tinha 20 anos, então como que você recebe aí o seu filho? Ele vai ter comportamentos às vezes que você vai perguntar assim, mas por que ele está fazendo isso? O que aconteceu? Ou então vai te causar uma raiva, vai te causar assim, você vai ficar inquieta com aquele tipo de comportamento, você vai falar assim, gente, não é possível, o menino parece que tem uma idade tal, ele tem uma ideia, um exemplo, 11 anos, mas se comporta como uma criança de 7. Como assim? Então, você vai ficar se perguntando, mas é importante, além de você ter um acompanhamento, né, com psicólogo, com terapeuta, com psicanalista, então é necessário você ter um olhar atento, para você apenas não julgar a atitude. Imagina se o meu esposo tivesse falado comigo assim, você me atrapalha a dormir. Toda hora você acorda. Ou então, se eu olho para você, você parece um zumbi de noite. Se ele tivesse me agredido dessa forma, né, de uma forma verbal, às vezes tentando me corrigir, mas me xingando porque eu não dormia direito, eu poderia ter recebido essa informação de uma forma negativa. Mas ele me colocou para refletir. O que aconteceu? Por que você dorme e acorda assim assustada? E realmente eu acordava assustada. Porque era uma memória que eu tinha da minha infância. E o nosso cérebro, ele registra esses acontecimentos e armazena. Então, quando você está em outra situação, pode ser que você vai reagir conforme o armazenamento que você tem aí no seu cérebro. Sabe quando a gente, diante de uma situação, nós a gente se comporta como se o amigo, a história do outro... Um exemplo, para ficar bem claro. Seu filho te deu um tapa no rosto.
Qual é a referência que você tem de tapa no rosto do filho? Você fica assim, ah, mas meu filho não vai fazer isso não, porque o filho da vizinha começou a bater assim, dar tapinha, e quando cresceu, batia era com o que tivesse na mão. Porque você tem uma referência do filho da vizinha, que cresceu dessa forma, né, com esse hábito de agressão, e não foi corrigido de maneira que ele compreendesse essa atitude, e você tem medo dele também, do seu filho, ficar igual o filho da sua vizinha. Entenderam o sentido? Por que nós começamos a fazer comparação com o filho do outro, com o marido lá da outra, com a esposa do outro? Porque nosso cérebro busca um registro, uma informação parecida. Então, por exemplo, essa questão da pandemia, o seu cérebro pode ser que ele não tenha vivido nada parecido, de ficar esse tempo todo dentro de casa, de precisar ficar em isolamento, ficar dentro de casa. Então é aonde bate aquele desespero, porque ele não tem informação para você fazer aquela comparação. Agora, se daqui 10 anos acontecer novamente, Deus nos livre disso, você vai ter uma informação, falando assim, ah, em 2020 isso aconteceu, e foi assim, assim, assim. Então você vai ter aonde se apoiar, ah, não, 2020 aconteceu, isso, você vai contar uma história, você vai ter uma história para contar. Então, dentro dessa situação, nós precisamos ter olhos e ouvidos atentos. Ó, eu falei olhos aqui, né, gente? Então, nós precisamos ficar atentos quanto a isso, porque o nosso comportamento hoje pode ser um reflexo de algo que marcou na nossa infância. Uma outra questão também que acontecia muito quando, e aconteceu depois, veio eu refletir mais depois que eu casei, quando o gás da minha casa, isso depois de eu casada, acabava, eu entrava em desespero, sabe assim, das mãos suarem e você ficar nervosa porque o gás acabou. Aí, e aqui sempre teve 2 botijões, e nessa época teve um dia que eu esqueci, enfim, aconteceu alguma coisa que nos dois o que eu estava usando acabou e o outro não estava cheio. Eu cheguei pro meu marido e falei assim, tem que pedir um gás. E eu cheguei num estado assim de afoitamento muito grande, que ele olhou e falou comigo assim, que foi? O gás acabou, é só ligar e pedir. Eu falei, não, mas o gás acabou, eu tô fazendo comida. Aí depois, passou um pouquinho, nós estávamos conversando e ele falou assim, me fala uma coisa, o que acontece? O que já aconteceu para você ficar nesse desespero porque o gás acabou? Aí quando você tem alguém também que te observa, né? Se não for seu esposo, se não for seu companheiro, seu parceiro, alguém que vai te fazer elaborar esses sintomas, te ajuda muito. Por isso a importância de terapia. Eu comecei a contar para ele de novo um fato que acontecia muito na minha infância. Na minha casa o gás acabava e nós passamos muita dificuldade. Quando o gás acabava, era uma angústia terrível, porque às vezes nós ficávamos 2, 3 dias sem. E na época, assim, minha mãe trabalhava fora, ela começou a trabalhar fora, e ela precisou trabalhar fora, foi uma necessidade assim, um extremo. Só depois que ela tomou essa atitude de sair para trabalhar fora, que as coisas começaram a melhorar, né? A dar uma clareada. E eu observando, né? Descobrindo que essa angústia que eu sentia depois de casada, porque o gás acabou, tinha um reflexo lá na minha infância. Aquele medo, né? Será que eu vou ficar sem de novo? Só que a minha realidade era outra. A minha atual realidade era apenas pegar o telefone, ligar e esperar a pessoa trazer. Só que aí que você precisa entender. Muitos pais falam assim, não, mas ele não está mais vivendo em situação crítico, ele não está vivendo em situação de violência, por que ele está agressivo, por que ele está isso, por que ele está fazendo aquilo. Você precisa entender que antes do seu filho chegar na sua casa, ele vivenciou situações que deixou ele com o sentimento ali abalado, que deixou ele com medo. E a sua casa é um novo ambiente, ele não tem informação nenhuma dela. Ah, mas eu sou muito legal, eu sou íntegra, eu fiz lá o exame
passei pelo psiquiatra, eu estou apta a adotar, eu quis muito, eu faço um monte de coisa. Ok, não estou duvidando da sua índole, mas o seu filho não te conhece. Ele vai começar a te conhecer a partir dos primeiros meses, o dia a dia. E ele pode reagir de maneiras que você não estava esperando. Mas você, adulto dessa relação, você precisa estar assim, atento. Não, sabe quando você vai olhar para o outro sem julgamento? Você olhar para o outro, buscando possibilidades de ajudar, buscando compreender. Não é você cruzar os braços e se penalizar do seu filho. Ai, tadinho, sofreu tanto, não é por isso que tá assim. Não é você ter dó, não é você levar aquela coisa assim, ô dó, gente, tadinho, não posso corrigir porque tadinho, sofreu tanto. Não, não é para você fazer isso. Isso não é adequado. Você compreender não quer dizer que você vai cruzar os braços. Você compreender, você vai também, junto dessa compreensão, você vai buscar solução. E isso sempre foi muito presente na minha vida. Eu sempre tive assim, às vezes as pessoas me contam alguma situação e eu presto bastante atenção. Se eu não consigo falar alguma coisa assim na hora, aquilo fica na minha mente, eu fico estudando, né? O que foi me falado, para depois a gente buscar ali. Peraí, tem uma coisa que você falou, mas será que se você fazer tal coisa vai surtir um efeito? Então é onde você precisa conhecer mesmo a fundo as histórias. E às vezes também, eu, né, sendo mãe, eu fazia, né, eu cometia assim alguns atos que remetia também à minha infância. Por exemplo, o menino quebrava um copo. Gente, o que é um copo quebrado? Um copo quebrado, cheio de caco. Então, aquilo me desgastava, aquilo assim era uma coisa, nossa, o mundo caiu e o copo quebrou. Você quebrou um copo, sabe? Aí um dia o meu filho, ele falou assim, mãe, mas é só um copo. A fala dele me fez pensar. Eu falei assim, gente, eu tô brigando por conta de um copo. Mas por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô nervosa por conta de um copo? Porque existia, né, nas minhas lembranças, uma cobrança quando eu quebrava alguma coisa, quando eu estragava alguma coisa. E quando isso acontecia, não era de propósito, era sem querer. Criança não tem essa habilidade de, ai, deixa eu segurar isso aqui com muito carinho, porque é um copo, se cair, quebra. Criança não pensa assim, não pensa com cabeça de adulto. Às vezes nós queremos exigir do nosso filho que ele seja um adulto mirim. Não, mas ele vai se comportar como uma criança. E dependendo da situação, uma criança que chegou aí com uma bagagem, com uma malinha de emoções, de sentimentos, de rejeições, coisas fortes na vida dela. Então, é importante você ter essa percepção. Por que você está brigando por tal situação? Por que você brigou com seu filho por conta disso? E às vezes nós percebemos quando nós passamos do limite, porque a gente fica assim, ai, gente, não devia ter falado isso. Mas é o momento de você se perguntar, por que eu fiz isso? O que aconteceu? Por que eu fiquei irritada por conta disso aqui? É uma situação muito séria, né? Você começar a fazer essa reflexão, porque você precisa cuidar do seu ambiente familiar. Às vezes você foi criado num ambiente de muito grito, de muita ofensa, de muito palavrão, de agressões físicas, que acaba que você passa isso pra frente. Aquela famosa frase, né? Eu apanhei e não morri. Eu falei na minha última live, graças a Deus, agradece a Deus que você não morreu, porque muitas pessoas morrem, muitas crianças morrem porque apanhou. Então, isso é muito sério, não é você levar assim, ah não, passou, às vezes foi adotada talvez bebezinho, como foi o meu caso, né? Meu filho, ele foi adotado aos 10 meses, mas até aquele período, até os 10 meses, ele viveu situações que significou muito na vida dele. Desde o útero até a chegada dele ali no abrigo. Fez a diferença na vida dele. E eu precisei ali conhecer essa história para ajudá-lo a elaborar ela.
não é ele, né, não é gerar pena dele, mas ele fala assim, oh, peraí, se você foi adotado, foi uma situação, mas porém, hoje você pode, vamos aprender com essa situação, vamos tomar um novo rumo, você pode aprender com isso. Não é você começar a pontuar, sua mãe fez isso, a sua mãe te largou, isso vai gerar raiva na criança, no adolescente. E nós não sabemos o que levou aquela criança a ser destituída daquela família. Eu estava assistindo uma live onde um juiz, até o doutor Iberê, ele estava falando que nós temos falas equivocadas quando nós falamos, tem que pegar mesmo, a assistente social, a vara da infância tem que ir lá, mandar buscar aquela criança, a família não está nem aí, nem sempre. Talvez eles estão numa situação de vulnerabilidade tão grande, mas tão grande, que mesmo com todo o trabalho que é feito ali, eles se veem ali, não é possível aquela criança ficar nesse local. Para a segurança da criança, precisa ser retirada da família. E eu escutei um caso que me comoveu muito, porque a assistente social falando, junto com a psicóloga, né, falando que quando tiraram a criança da mãe e a mãe usava crack, a mãe não estava sob efeito da droga, e o dia que foram lá buscar a criança, essa mãe chorava e gritava, como se assim tivesse rasgando a alma dela, rasgou a alma dela, que quarteirões se escutava o choro, o grito daquela mãe. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós vamos falar, a forma que nós vamos contar a história do nosso filho para ele. Não começar a levantar julgamentos, você não sabe o que aconteceu. Mas no processo está falando, você não sabe o que aconteceu. Você não tem o direito, eu não tenho o direito de apontar os erros da mãe biológica do meu filho. Eu não tenho esse direito. Mas ela fez. Não é da minha conta. Vamos ser bem assim, bem claros, não é da minha conta. O que eu preciso fazer é cuidar de que o meu filho entenda tudo isso, elabore todas as emoções para ele ser um adulto seguro de si mesmo. E foi o que precisou ser feito comigo, porque eu tive pessoas que me acompanhou, né, ao longo assim da minha adolescência, pessoas que sempre conversavam comigo, falavam assim, se você estiver triste, você pode conversar comigo, me dava assim todo o espaço para eu conversar, para eu me abrir, que em casa eu não tinha uma conversa, né? Eu não podia assim, não era qualquer assunto que se falava dentro da minha casa. Então, dentro disso, eu comecei a perceber que realmente fazia todo sentido. E ao longo assim da minha trajetória, né, dentro de todos os medos que eu tinha, de às vezes ter que buscar meu pai no bar, às vezes de madrugada batiam lá na minha porta e falavam assim, seu pai está em tal lugar, e lá é muito perigoso. Então eu ficava com medo de ir buscá-lo, e com medo também de não ir buscar e acontecer alguma coisa com ele. Pensa na situação de uma criança pensando tudo isso. Medo de ir, eu não ia sozinha, sempre ia, às vezes ia eu, meu irmão, ou eu e meu tio, mas assim, eu tinha medo de ir, mas também tinha medo de deixar ele lá. Agora entende uma coisa, quando o seu filho chega para você, ou se você já está vivendo essa situação, às vezes ele rejeita a mãe, às vezes ele rejeita o pai, calma, ele não está rejeitando você, a sua figura, porque ele lembra que ele deixou alguém para trás. Olha o meu desespero. Bom, eu tô com medo de buscar o meu pai. Porém, eu tô com medo de deixar ele lá. Sabe como fica assim, perturbado a cabeça da criança? Vou, não vou, vou, não vou. Ou então começa a sentir aquela culpa, tá lá sozinho, no frio. Enfim, mas todas as vezes, ou eu ou os meus irmãos iam lá, nós íamos buscar ele. Então é necessário ter essa compreensão. E tudo isso refletia também nos meus estudos. Não só comigo, mas eu estou contando assim, a minha história, mas refletia também na escola, quando os meus irmãos também estudavam. Eu tenho um problema com matemática, né? Aquela descalculia. Número no modo geral. Às vezes eu vejo um número e escrevo outro. Então para eu escrever, por exemplo, uma tabela numérica, eu tenho que ter muita atenção, muita.
mas muita atenção, porque senão eu posso trocar o 6 por 9, o 3 por 6, eu faço essa confusão. Então, para eu escrever uma tabela com números, eu tenho que estar assim, focada, não passar nenhuma mosca, para eu conseguir fazer a tabela completa. Então, eu tenho essa descalculia, eu sempre tive muito problema com a matemática. Só que, por outro lado, eu gosto muito de ler, de escrever, gosto muito de português, né? Eu gosto muito de literatura. Então, foi coisas assim que foi um refúgio, né? Eu comecei a descobrir esse meu gosto pela leitura. E aí, já que matemática não me dava muito bem, então eu precisei. Eu fui caminhando ali para outras questões. Então, é importante a gente compreender, porque vai refletir na escola. E às vezes os pais ficam naquela ansiedade. É algo que eu sempre falo, por que você quer que o seu filho aprenda com tanta pressa? Por que você quer que ele... Qual que é o seu desejo? Ou então, qual que é o seu medo? Medo da sua família te cobrar? Fala, opa, peraí, mas você adotou, você tem que tomar cuidado. O menino não lê, o menino não escreve, ou o menino não sabe matemática, conta básica. Talvez você tenha medo da cobrança sobre você, sobre as dúvidas aí se a sua paternidade, sua maternidade está sendo bem exercida. Por isso que você aí gera aquele desconforto, né? E você fala, menino, amanhã você vai estudar de manhã, de tarde, de noite, e começa ali a castigar o seu filho, não porque você entendeu que ele precisa estudar, que é diferente, mas que você tem medo das cobranças que vêm sobre você por conta dessa responsabilidade que os pais precisam ter dentro da maternagem, dentro de exercer esse papel de pai e de mãe. Tudo isso precisa ser bem claro, você precisa entender por que você está cobrando tanto. Ele precisa aprender para quem? Para quem que ele quer que você está exigindo tanto que ele aprenda? É diferente quando você fala assim, filho, você precisa aprender. É um conhecimento para você. Então, dentro do tempo, você vai observar o comportamento da criança, a evolução da criança. Eu sempre falo assim com os pais, que quando a criança descobre que ela dá conta, ela vai em frente. Mas às vezes ela precisa de um incentivo maior, ela precisa de uma paciência maior. Talvez dentro de tudo isso que aconteceu, o ambiente que ela vivia antes não permitia que ela se expressasse, não permitia esse aprendizado. Então, crianças chegam, né, com uma defasagem de aprendizado, uma defasagem escolar muito grande e gera também uma angústia nos pais. Então, é necessário que você compreenda o porquê. Porque, às vezes, eu me lembro que em Michele, aí, às vezes, eu me lembro que eu tentava ali decorar a tabuada e eu tinha muita dificuldade. Eu não conseguia. E na época, né, tinha aquelas provas orais, a professora perguntava, quanto que é quanto vezes quanto? E sempre, assim, quando era a minha vez... Eu não falava, eu ficava assim, meu Deus. E com isso, olha só, hoje, né, eu faço palestra. A minha infância eu não falava nada, eu ficava calada. Então, todo o acontecimento que eu vivi dentro da minha casa, né, com os meus pais casados, esses medos, esse trauma, eu passei parte da minha infância em silêncio, eu falava pouco. Eu era aquele tipo de criança que todo mundo queria ter junto, porque fazia tudo para não contrariar ninguém e não falava nada. Sabe aquela menina muda? Só falava o necessário, mal dava um bom dia. E às vezes os pais acham que essas crianças caladinhas são, nossa, é tão boazinha. Nossa, tem que ver, gente, tão comportada. Talvez ela não consegue se expressar por medo. Medo de ser rejeitada. Eu falo assim que crianças caladas, se você precisa ter mais atenção, o seu radar tem que ficar concentrado quando a criança é caladinha demais. Eu tenho medo de crianças caladas. Porque geralmente, observa, se você não observou até hoje, passa a observar. Quando acontece alguma coisa muito assim, que para o Brasil, né, vira notícia, uma chacina e tal. Vai pegar o histórico de quem cometeu aquele crime. Era uma criança ou um adolescente tranquilo,
pouca fala, entrava mudo e saía calado, totalmente invisível na sociedade. Porém, dentro daquele ser, fervia sentimentos desconhecidos. E às vezes só vem ali a luz de uma forma tão negativa, tão brusca, que agride ali outras pessoas, que tiram vidas de outras pessoas, que não tinha nada a ver com aquele contexto. Mas dentro dele, ele precisava falar com alguém, mas também não tinha quem o escutasse. Então é necessário você observar, não é você começar a ficar neurado, né? Ai, meu filho é calado, gente, eu tenho que fazer ele falar. Não é isso. Não é você chegar pro seu filho, às vezes você não tem esse hábito, né, de conversar dentro de casa. Chega e seu menino, vem cá, me conta a sua vida. O menino vai olhar para você e falar, oi? Você nunca fez isso? O que está acontecendo? Então você precisa criar um ambiente para que isso aconteça. Não é você chegar, vem cá. Para você estar aqui hoje assistindo a live, foi necessário a gente ter uma sintonia, seja pelos grupos do WhatsApp, seja pelas postagens que eu posto aqui no Instagram, seja pelos meus stories. Alguma coisa te chamou a atenção para você permanecer aqui me escutando. Alguma palestra que eu já fiz, você estava presente. Então você precisou ter uma conexão comigo para o assunto que a Sinara fala me chama a atenção. Então eu vou assistir. Então a mesma coisa o seu filho. O assunto do meu pai ali, peraí, ele fala alguma coisa legal. Então vamos escutar? Então você precisa favorecer esse ambiente de escuta, de fala, de atenção com seu filho. É um passo a passo, é um dia após dia. Não acontece do dia para a noite. Não venham procurando mágica. Às vezes acontece assim, de algumas pessoas, até as pessoas saem um pouco frustradas, né? Como falam assim, Sinari, tá, você faz o acompanhamento familiar e quantos dias dá resultado? Eu falo assim, eu não vou te falar em quantos dias vai dar o resultado, vai depender de você. Não é mágica, não tem uma lavarinha e fala plim, plim, tá tudo lindo, todo mundo conversando, todo mundo se entendendo. Não é isso. Não é isso que eu proponho. Você precisa saber o que está acontecendo na sua família, a história ali da sua família, a sua história. Porque às vezes se você não está conseguindo aplicar ali o limite, a disciplina, talvez você tenha dificuldade de falar não. Por que você tem dificuldade de falar não? Talvez você passou a sua infância toda, a sua adolescência, só escutando isso. Aí você projetou na sua mente que quando você tivesse um filho, que você ia ser um pai super bonzinho, uma mãe super boazinha, que só ia fazer seu filho feliz. Porque o não para você veio de uma forma tão ruim, tão negativa, e às vezes esse não era de uma forma assim tão brusca. Não vai de forma de gritos, de xingos, de agressões, que você acha que falando sim, seu filho vai ficar feliz para sempre. E não é assim. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Educar é você ter equilíbrio entre o sim e o não. Entre o necessário, é necessário que você faça e, peraí, não, vamos ser flexível? Podemos usar flexibilidade hoje. É necessário fazer e você pode esperar um pouquinho. Então, esse não, quando você fala ele da maneira adequada, quando você explica para o seu filho, é diferente. Ele vai compreendendo ao longo da vida. E muitas vezes eu me lembro que depois, né, que de adulta, eu comecei a trabalhar, sabe esses biscoitos recheados? Não era biscoito recheado, não, biscoito wafer. Na minha infância eu era apaixonada com esse biscoito. E às vezes aí você fica se perguntando por que eu tenho essa compulsão alimentar. Talvez você descobriu aí que você come e depois fala, nossa, eu comi demais. Eu não estava com fome, eu comi porque eu estava vendo. E eu tinha na minha infância, essa vontade de comer esse biscoito, wafer. E era tão baratinho, né, gente? Só que não era sempre que os meus pais, que a minha mãe tinha condição de comprar. E eu via na escola, os colegas levavam, e a gente juntava lá e dividia o lanche e tal, comia. Porém, quando eu tive o meu primeiro salário, a primeira coisa que eu comprei foi esse biscoito. Mas eu comi tanto, comi como se não houvesse um amanhã. E eu comecei a ter esse hábito de comer sempre esse biscoito.
Aí, só que não estava me fazendo bem, porque eu estava alimentando uma criança interior que teve falta desse biscoito. Aí teve um dia que foi também numa conversa dessa pessoa que me acompanhava, ela falava, e ela já tinha observado isso, né? Ela falava comigo assim, por que você gosta tanto desse biscoito? Eu falei, ai, nossa, eu amo, eu sempre quis comprar esse biscoito, eu sempre quis comer esse biscoito e hoje eu consigo comprar, então eu como mesmo. Aí ela falou comigo assim, você quer comer porque você gosta ou porque você está alimentando aquela criança que queria tanto comer esse biscoito? A sua criança interior. Essa pergunta foi assim, eu falei, gente, é verdade. Então, às vezes, você pode viver aí uma compulsão alimentar, não porque você está com fome, você precisa identificar o porquê dessa compulsão alimentar. Talvez a escassez na infância está resultando isso em você. De você achar que não, eu tenho que comer, porque na infância eu não tinha, então hoje eu tenho que comer porque eu tenho. Eu tenho que comprar muito. Eu não tive roupas e sapatos na infância, roupa de marca, sapato bonito, então eu tenho que comprar, porque um dia eu não tive, hoje eu tenho. E acaba tendo esse descontrole. Eu até que nessa questão de roupa, de sapato, eu não tenho isso não, eu sou mais tranquila. A minha questão era mais com comida, biscoito mesmo. Então eu exagerava nesse ponto. Mas foi uma questão que eu precisei ter conhecimento, eu precisei ter clareza disso. Porque foi algo que realmente marcou a minha infância, me fez falta. E eu trouxe para a vida adulta. E nós sabemos, né, que esses produtos embalados, biscoitos, essas coisas não fazem bem para a saúde. E eu já estava excedendo, né, o limite do que eu podia ali comer. Eu não deixei de comer, mas no momento que eu identifiquei a questão, eu busquei ter esse controle sobre essa minha vontade de comer. Ei, Lu! Então, essa minha vontade, por que eu estava querendo comer de uma forma assim, desorientada? Por conta de uma criança ferida lá na minha infância, que buscava ter esse biscoito em casa, que queria comer e não tinha. Então, quando você conhece a sua história, quando você conhece pontos marcantes ali que você vivenciou, você começa a elaborar essa questão, que é onde vem também a cura, você perdoa quem precisa perdoar, você começa a conhecer a sua história, você começa a conhecer os seus limites, as suas questões e também entende e compreende a história do seu filho, que ou se já tiver chegado para você, ou se você estiver ainda esperando a sua criança, você vai compreender a história dele. Como eu falei, o compreender não é você cruzar os braços e ficar lá se penalizando, tadinho dele, por conta disso. Você vai buscar ajudar ele de alguma forma. Então, é necessário você ter esse autoconhecimento. E muita coisa, gente, muita coisa. Talvez nós assim, será que isso faz diferença? Você parar de frente aí, né, de uma análise com seu psicólogo, com seu terapeuta, ele vai te ajudar a elaborar essas questões. Você vai descobrir, olha, realmente, essa atitude refletiu. Na minha infância, quase terminando aqui, deixa eu só... Não, ainda tem uns minutinhos ainda. Eu não brincava muito. Eu tinha muitas responsabilidades. Então, eu tinha que cuidar ali dos meus irmãos, eu tinha que cuidar da casa. Por quê? Era necessário. Minha mãe saía para trabalhar, ela precisava desse apoio, né? Não tinha como pagar alguém para cuidar. Então, nós morávamos no lote do meu avô e eles cuidavam, olhavam assim a gente e o restante a gente fazia. Minha irmã entrou aqui agora. Então, a gente fazia junto, arrumava a casa, tinha essa responsabilidade. Então, eu brincava muito pouco. Acontecia os momentos de brincar, mas essa responsabilidade de ter que dar conta de tudo é muito grande. Quando hoje, eu sendo mãe, né, depois de terapia, eu percebi que eu brincava também pouco com os meus filhos. Eu não tinha esse tempo, sabe, essa naturalidade de chegar a envolver na brincadeira do meu filho, dos meus filhos. Então, todas essas questões refletem. E às vezes você fala assim, gente, é verdade, eu tenho assim uma dificuldade, eu tinha, né, que agora
Depois que isso me veio à luz, né, me veio uma clareza sobre isso, foi mudado, foi modificado. Eu consigo brincar com eles, eu consigo estar junto ali em uma brincadeira. Antes eu achava que eu brincava, mas quem dominava a brincadeira era eu. Não era eu que entrava na brincadeira deles, era eu que direcionava. Eu queria ali, não, vamos brincar assim, 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 porque eu não quero que suja, eu não quero que faça isso. Então teve um dia que eles demarcaram aqui, falaram assim, mãe, nós vamos brincar. O que vocês estão arrumando aí pra brincar? Aí fizeram um joguinho, marcaram aqui o chão todo, e tá, vamos brincar. Eu entrei na brincadeira deles, e eu precisava fazer isso. Então é muito importante você identificar essas questões que às vezes parece banal, não tem nada a ver não. Pode ser que não tenha mesmo, mas pode fazer diferença, pode ser que tenha. Outro dia eles fecharam ali o quarto, né? Fechou a cortina, colocou o som, baixou um aplicativo de luzinha. Mãe, vamos dançar. Entrei na brincadeira, fechei a porta, pensei, na hora, quando você tem essa responsabilidade ali em excesso, na hora você pensa, gente, eu podia estar arrumando casa, fazendo almoço, lavando a louça, só que eu tô aqui dançando. Eu penso isso. Só que peraí, a louça vai me esperar ali, eu vou sair daqui, ela vai estar lá quietinha me esperando. Então, esse momento aqui, daqui a pouco ele vai acabar, ele vai passar. Esse momento com eles vai passar. Eles estão crescendo, então eu preciso ter essa memória com eles. Então, eu entrei, fechei a porta e eles colocaram a música lá, eu dancei, depois, vambora. Acabou a brincadeira e pronto, eles gostaram, eles lembraram disso. Então, esses momentos, você precisa ter essa consciência, né? Falar assim, peraí, qual é o meu tempo? Como está sendo o meu tempo de qualidade com os meus filhos? Será que eu tenho, nesse tempo de qualidade, eu tenho uma escuta, eu observo, eu brinco? Mas de que forma que eu brinco? Antes eu achava mesmo que eu estava brincando horrores. Spor que não, eu estava monitorando a brincadeira. É diferente quando você se entrega para a brincadeira. Justamente por questões de ter essa responsabilidade, de ter esse pensamento, peraí, eu tô brincando, mas podia estar fazendo alguma outra coisa. Alguém aqui, algum de vocês já deve ter passado por isso. Né? A gente fala assim, nossa, eu podia estar fazendo tal coisa e estou aqui. Então, aproveita o momento, aproveita cada segundo com seu filho, com a sua família, porque esse momento ele vai passar. Seus filhos um dia vão crescer e eles não vão querer brincar. Criar essas memórias afetivas, criar momentos, situações. Eles gostam muito. Hoje mesmo eu fiz biscoito. Então eles enrolam, eles gostam desses preparos, eles gostam de ficar fazendo pão de queijo. São momentos que depois eles lembram, eles falam assim, nossa, lembra quando a gente fez aquele dia pão de queijo, aí derramou farinha. Então, levar uma vida com mais leveza. Sujou, gente, limpa, vai limpar. Ou então, alguém ali, você não precisa surtar, ai meu Deus, sujou, calma. Isso pode ser essa cobrança, né, esse excesso aí tem que ficar limpo. Lógico que nós precisamos viver num ambiente limpo, mas você não pode assim deixar de viver uma vida boa, uma vida tranquila por conta dos excessos. E como que eles vão levar isso para a fase adulta? Aquele momento assim que não podia tirar uma coisinha ali do lugar, porque já era um momento ali de xingo, de desgastes, de coisas assim desnecessárias. E talvez será que você não está replicando, né, passando adiante aquilo que você recebeu, aquele comportamento que alguém fez com você, de te xingar porque você deixou alguma coisa cair, de que você tentou segurar, às vezes a criança vai para ajudar e de repente tropeça e cai. E às vezes, dentro de todo aquele esforço que ela teve, alguém ainda vai lá e xinga ela. Xinga essa criança. E para você observar, com um adulto, se alguém estiver trazendo alguma coisa para você e esse adulto, né, cair e derramar, você não vai tratar esse adulto assim. Você fala, não, deixa, vamos limpar aqui. E às vezes, com o filho, nós tratamos ele mal porque ele deixou alguma coisa entornar no chão. Então, nós precisamos refletir sobre isso, sobre a nossa postura. Muitas vezes, a criança fala assim, se chegar alguém aqui,
Minha mãe vira outra pessoa, meu pai vira outra pessoa. É só ir embora que tudo volta ao normal. É um sinal de que o seu comportamento não está sendo positivo para sua criança, para o seu filho. E observa por que isso está acontecendo. Eu falo que não é para você criar, né, aquelas neuras, falar, ai meu Deus, eu tô agindo assim. Não, é o dia a dia, aquele que é muito repetitivo e você descobre, entendi o porquê. Alguma coisa aconteceu. É esse conhecer a nossa história. Quando eu me dei conta, né, de toda a minha história, eu comecei a mudar o meu comportamento. Hoje, depois que eu entendi, né, que se o gás acabasse, eu ia ter outra ali, que eu não precisava ter aquele comportamento de ansiedade por conta de um gás que acabou, eu observei que eu mudei a minha postura. Chega, acabou, a comida vai esperar, né, gente? Liga e o gás chega na minha casa. Então, você precisa observar esse tipo de comportamento. E aí, vocês têm alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. A Roseli Chaves comentou aqui: sempre fui muito cobrada. Quando eu errava, deixava de fazer algo, mas algo era pouco elogiada e quando eu acertava. Ou seja, às vezes a criança, né, acerta em fazer alguma coisa, aí às vezes os pais viram e falam, não fez mais do que sua obrigação. Isso é um elogio ou é um desprezo, um descaso ali? Aí hoje ela percebeu isso, né? Então hoje ela procura elogiar as filhas e encorajá-las. Mas tem hora que dá uma mancada. Isso acontece porque às vezes é um reflexo, né, daquilo que a gente recebeu. Mas é importante quando identificamos essas questões, para não ser um hábito, para não ir no automático ali, toda vez você falar a mesma coisa. Às vezes vai acontecer, só que você vai, peraí, não deveria ter falado, e corrigir. Eu falo muito quando os pais falar alguma coisa que ofende os filhos, chega e pede desculpas. Chega e fala assim, filho, eu errei, eu falei alguma coisa que eu não deveria, me desculpa, me perdoa, eu estava irritado no momento, eu não podia ter falado assim com você. E olha, muitos ainda, né, às vezes, questão de educação, de crenças limitantes, às vezes fala assim comigo, mas eu vou ficar pedindo perdão ao meu filho, onde esse mundo vai parar, daqui a pouco o menino vai querer mandar na casa. Não, gente, ele não vai entender dessa forma. Ele vai receber esse pedido de desculpa e dentro dele, automaticamente, imediatamente, ele vai entender que você realmente estava arrependido do que fez e vai te perdoar, e vai te desculpar. Ele não vai nutrir aquela palavra para o resto da vida. Às vezes os pais lembram e falam assim, nossa, meu pai falava tanta coisa negativa comigo, e aquilo dói, aquilo machuca, e você lembra, aquilo te causa dor. Mas imagina se seu pai, se sua mãe, essa pessoa que convivia com você, que era referência para sua vida, para sua infância, tivesse chegado e falado assim, me desculpa, me perdoe. Teria mudado o roteiro, teria mudado a história, teria mudado a sua história. Muitos xingam os filhos na hora do para casa, né? Ai, você é burro, ai, você não sabe fazer nada, ai, você não dá conta mesmo, tá vendo? Sempre faz errado. Não, ele não faz sempre errado. Aquele momento ali, ele errou, e esse momento que ele errou é novo, não é sempre. Tá vendo a diferença? E às vezes a criança cresce com isso, realmente nada que eu faço dá certo, realmente tudo que eu faço dá errado. E ele se torna um adulto inseguro, ele se torna um adulto que não acredita em si mesmo, ele se torna um adulto que acha que ele nunca vai dar certo na vida. Gente, nossa, eu tinha olhado aqui as horas, já tem 25 segundos para acabar. Eu vou voltar, ou então eu vou deixar nos stories o presentinho para vocês, porque já tem 16 segundos, olha só que absurdo, passou muito rápido. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, por ter acompanhado essa live. Ela vai ficar gravada, vou tentar passar para o canal do YouTube e eu deixo aqui
marcadinho aqui para vocês, tá bom?